Renato, esse contrato é importante para a empresa, Renato. A gente tem que fazer esse contrato ser assinado. Não, Renato, me escuta. Me escuta, Renato. Renato, não desliga, Renato. Renato, não desliga. Renato, não desliga. A gente precisa desse contrato assinado, Renato. O futuro da empresa depende disso. Renato. Corta! Tá quase, Pierre. Tá quase. Nós estamos chegando lá. Nós estamos chegando no clima dessa cena. Um pouquinho mais de drama. Só mais um pouquinho de drama. Gravando! Renato, a gente precisa desse contrato assinado, Renato. O futuro da empresa depende desse contrato assinado. Renato, me escuta, Renato. Não, me escuta. Renato, esse contrato precisa ser assinado a todo custo. Corta! Vamos de novo! Oh, de novo? Puxa, essa não valeu mesmo, tá muito ruim. A primeira conseguiu ser melhor. Vamos fazer mais uma, eu confio em ti, cara, ó. Ó o cheirinho do Oscar, tá vindo aí? Cena final, contrato, gravando! Renato, me escuta, Renato, a gente precisa desse contrato assinado. O futuro da empresa depende disso. Tudo que a gente fez vai depender da assinatura desse contrato, Renato. Renato, não, me escuta, calma, me escuta. Renato, a gente... Pierre, nós estamos chegando lá, eu sinto que na próxima a gente consegue. Vamos repetir só mais uma vez, eu te peço. Calma, respira fundo e vamos mais uma vez. Bom, normalmente as nossas caçadas mostram uma área pouco conhecida, uma área menos popular de um curso de graduação. Nesse Caçador de Profissões eu vou te mostrar uma área desconhecida não de um, mas 2 cursos de graduação aqui da UFN. Bom, se você não acredita no que eu tô falando, calma, que a próxima pessoa que aparecer aqui no programa vai deixar tudo bem claro pra gente. Eu me chamo Nelly Mombelli, eu trabalho aqui na Universidade Franciscana nos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e também na especialização em cinema. E é isso, né? Dentro desses 3 cursos, claro que a especialização é muito mais aprofundada, mas dentro da publicidade e também do jornalismo a gente tem disciplinas voltadas para o audiovisual, porque não há como falar no mundo de hoje sem a gente falar em audiovisual. Então, dentro do cinema, a gente pode pensar em várias funções que tanto um jornalista ou um publicitário pode exercer. São várias mesmo. Quando eu entrei no curso, eu sou formada em jornalismo, eu não fazia ideia desse universo audiovisual e foi nele que eu fui parar. Então, a gente pode exercer desde funções que são as mais reconhecidas hoje no universo audiovisual, né, que é direção, que a gente sempre sabe quem é o diretor de um filme ou de um curta-metragem, enfim. Posso fazer assistência de direção, posso fazer produção. É uma das minhas características, trabalhar muito com produção. Eu sempre brinco que sem produção um audiovisual ele não sai, né? Porque alguém precisa estar ali para organizar e gerenciar as coisas para que elas aconteçam. Direção de arte, que principalmente a galera de publicidade se identifica bastante, né? Captação de som, que às vezes não é muito da área da comunicação, mas é um lugar que a gente tem deficiência no nosso mercado hoje em Santa Maria de pessoas que sejam aptas para fazer som direto. Isso é bem difícil porque o som é um negócio complexo, né? Produção de trilhas também, né? Montador, fazer edição, né? A gente fala edição, montagem, né? Também, inclusive a gente tem uma disciplina de edição audiovisual nos 2 cursos que é voltada para isso, ou seja, não adianta eu pensar uma história, gravar uma história, dirigir uma história e eu não saber como é que eu monto isso. Então a gente trabalha com essas noções da montagem também. Bom, já que a gente está falando dos curtas, dos cursos de comunicação da UFN, você sabe qual foi o primeiro curta-metragem da história? É num passe de mágica que os empregados deixando a fábrica Lumière aparece aqui no Caçador de Profissões. É um filme mudo, preto e branco, de 45 segundos e que foi dirigido por Louis Lumière. Sim, esse nome não é estranho. Louis Lumière é um dos irmãos Lumière, também conhecidos como os inventores do cinematógrafo, os pais do cinema. Bom, chega de teoria, vamos para a prática. A gente acompanhou um pouco das gravações de um dos curtas produzidos pelo curso de jornalismo aqui da UFN. Vamos lá conversar com o pessoal, ver o que eles estão achando de diferente, de bacana nesse novo mundo que se abre para quem cursa os cursos de comunicação da UFN.
sou a Estela Biscaíno, eu curso jornalismo. E eu que fiz o roteiro desse curta no primeiro semestre de 2019 e agora a gente está aqui para fazer as gravações. Bom, eu sempre gostei desse cinema, é uma área que eu sou bem atraída assim em escrever sobre e estudar, então era algo que não que eu imaginasse que eu fosse, mas também tipo, não é algo que é um desafio, alguma coisa, porque eu gosto muito de escrever roteiros ou ler histórias, eu leio bastante roteiros e livros e é uma área que me atrai. É uma experiência bem diferente, porque você trabalha com a produção também, e isso envolve montagem de equipamento, envolve uma troca de ideia com a equipe da direção, enfim, então tem que ser uma equipe bem alinhada, todo mundo tem que estar pensando no roteiro técnico, no roteiro artístico, enfim, na montagem dos equipamentos, no contato com os próprios artistas que vão participar, para que tudo dê certo e que a produção saia conforme planejado. Então, os cursos aqui, né, de jornalismo, publicidade e propaganda, eles trazem essa introdução, né, para o estudante, para o acadêmico, para o mundo audiovisual. A gente faz muitos exercícios, a gente grava curta-metragem, a gente produz documentário, a gente grava filme publicitário, a gente faz experiências de vídeos para a internet, a gente produz videoclipe. Então, tem uma gama aí de formatos e gêneros audiovisuais e também de testar a hibridez desses produtos que o aluno tem contato aqui. E claro, né, a faculdade é sempre um start para começar essas produções e aí depois o estudante precisa também ir aprofundando. Formas de aprofundar é ir para o mercado de trabalho, é ter um estágio e também a especialização em cinema aqui da Universidade Franciscana, que é um total de 2 anos, que aprofunda, né? Elas são disciplinas pensadas para cada uma das funções que existem dentro da linguagem audiovisual, direção de arte, documentário, montagem, novas tecnologias. Então são várias disciplinas com professores que também são da instituição, mas também professores de fora, renomados, diretores de cinema, que vêm aqui para a universidade para fazer essa troca de experiências e aprofundar esse conhecimento. Eu sabia que tinha possibilidade, mas não me imaginava no set de filmagem, né? A gente entra no curso de jornalismo com aquele pensamento, redação, uma câmera na mão também, e já pensando no texto para falar o assunto que vai ser abordado. E quando você vem para o set de filmagem é completamente diferente, né? Já é um trabalho de muita estratégia, de muita reflexão sobre o que a gente vai mostrar, né? Sobre o que a gente vai passar para o espectador. Então é uma experiência bem diferente, mas que igualmente é bem bacana e está sendo um aprendizado bem legal. Assim, quando eu entrei no curso, eu tinha assim, o meu foco mais realmente naquela coisa da redação, assim, mas foi bem legal eu poder ter essa oportunidade de ver um outro lado do jornalista. E é algo que eu sempre tive curiosidade, porque eu sempre gostei bastante de cinema, eu sempre gostei bastante de ler roteiro, de ler livros, de ver essas adaptações sendo transformadas para uma tela. Então, é uma área que, não que eu tenha me imaginado, assim, escrevendo o roteiro e tal, mas é algo que eu sempre gostei de estudar e uma área que eu gosto de escrever sobre, até no jornalismo, como produção de uma matéria. Então, é bem legal poder estar do outro lado, vendo como é que isso tudo vai se encaixando. Nas aulas, os alunos têm o auxílio do professor para ajudar e ensinar toda a parte teórica do que envolve uma produção cinematográfica. Agora, na hora de botar a mão na massa, na hora das gravações, tem uma pessoa que é fundamental para que todas as ideias consigam sair do papel e parar no rolo do filme, no cartão da câmera e, no fim, nas telas, nos sites, no YouTube, enfim. E essa pessoa que vai participar do Caçador de Profissões agora. Então, meu nome é Alexandro, eu sou técnico dos cursos de comunicação da UFN desde 2006, final de 2005. Eu acompanho basicamente os cursos as disciplinas de produção que necessitam de produção audiovisual na área de captação da imagem. Então, tanto direção de fotografia como montagem de luz, operação de câmera, toda essa questão que envolve a captação da imagem para as disciplinas da PP, da publicidade e propaganda, e do jornalismo. Eu acompanho basicamente a parte quando eles já estão com a criação encaminhada, ou seja, eles criam um roteiro em sala de aula e aí começam a pensar, quando eles começam a pensar na imagem, as decoupagens de plano, quando começam a trabalhar a pensar como vão fazer a captação daquilo, eu entro com o professor
e começamos a trabalhar isso. Então, normalmente, a proposta que eu sempre tive desde quando eu entrei na universidade foi de proporcionar a experiência mais próxima do mercado, que eles vão ter no mercado. As dificuldades que eles vão enfrentar no mercado, de produção, de ter algumas coisas, também com as facilidades de ter o equipamento. Então, sempre que a gente está tentando manter o equipamento mais próximo do básico do mercado. Então, para que eles tenham essa experiência e quando chegar no mercado que tiver a necessidade de produzir alguma coisa audiovisual para uma instituição ou até mesmo uma produção maior, que eles tenham essa experiência e que eles consigam desempenhar a função porque já tiveram a experiência na faculdade. A gente é uma geração que tem acesso a praticamente tudo graças à internet. Bom, enquanto os nossos pais, quando queriam ver um filme, eles tinham que ir ou ao cinema, ou então marcar lá no calendário, na agenda, o dia da estreia de algum filme na televisão, nós temos os serviços de streaming. O Brasil é o segundo país que mais consome serviços de streaming no mundo. Aí entra Netflix, YouTube e outros sites que têm serviços de demanda de produções audiovisuais. A gente só perde para a Índia. Quando a gente fala em audiovisual, uma das coisas que a gente discute bastante é por onde esses produtos que a gente faz vão circular. Porque se eu falo em filme, um filme ele só se torna filme quando ele chega ao público, né? Então hoje eu ter acesso a uma sala de cinema é difícil. Não é qualquer produção que eu consigo colocar, porque enfim, tem várias problemáticas aí das janelas de distribuição, do domínio norte-americano, enfim, dos blockbusters, né? Inclusive blockbusters brasileiros também. A TV paga, ela abriu possibilidades para que a gente também consiga fazer com que esse conteúdo circule, mas também não é tão fácil assim de adentrar, né? Tu precisa ter uma rede de contatos aí para conseguir colocar tuas produções. Então a internet, o YouTube, ele acaba sendo esse grande canal que reúne de tudo, né? De tudo que a gente imaginar mesmo, desde altas produções até vídeos os mais caseiros que ficam observando um gato entrando num container, por exemplo, né? Tem vídeos assim e tem muitas visualizações, ou seja, o YouTube é um espaço que tem público para tudo que é tipo de produção, né? Então eu acho que ele hoje é dos grandes canais de circulação, de fluxo das produções, mas também, claro, não é só jogar ele lá e achar que ele vai criar vida própria lá, né? É muito fácil produzir audiovisual. A tecnologia hoje não precisa ter uma super câmera para produzir um trabalho bom. Se tu planejar bem, tiver um roteiro bem escrito, tiver uma história que é legal, vai atrás, procura. Tipo, com um celular hoje tu faz, tem filmes que estão concorrendo a Cannes que foram feitos com celulares, sabe? Então, tipo, tu consegue produzir um trabalho bom, porque hoje a tecnologia permite fazer muita coisa. Então, não é como um tempo atrás, 10 anos atrás, por exemplo, tu precisava de uma câmera, porque investia alguns R$1.000, assim, para poder ter uma alocação de uma câmera boa para poder gravar e tudo mais, porque era muito caro comprar uma câmera também, uma qualidade boa. Hoje tem celular em 4K, sabe? Então tu produz um material bom. Então a tecnologia hoje não é mais limitador. O que é limitador é tu criar uma história boa, ter um roteiro legal, escrever um bom roteiro e pensar nele bem. Tipo, resolver todos os problemas, deixar ele enxuto e conseguir uma equipe boa também. Tipo, se aproximar de pessoas que estejam afim de produzir aquele teu trabalho, que acreditam na tua história, que acreditam no teu trabalho. Isso é fundamental, ter uma equipe que acredite no trabalho, para poder, tipo, que esse trabalho seja realmente executado da melhor forma. Porque, tipo, a tecnologia não limita mais nada, então o que vai fazer um trabalho bom ou não é a equipe e a história que tu tem. Eu não sei se é uma área que está se popularizando, mas eu acho que sempre teve pessoas com anseio de fazer cinema. Só que fazer cinema também não é uma coisa tão simples, né? Eu acho que com o avanço tecnológico, sim, a gente tem uma democratização das possibilidades de se fazer cinema. Não tem uma democratização necessariamente dessa circulação, mas a produção ela está muito mais acessível. Então, na medida que as pessoas às vezes procuram os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda em função das disciplinas de cinema, eu não diria se tem um aumento ou não, mas eu acho que tem esse desejo muito grande de poder fazer cinema. Talvez nem todo mundo procure, às vezes, porque até então não conseguia ver como uma área que daria retorno. Hoje eu acho que isso é muito mais possível.
Quando a gente fala em uma produção cinematográfica, seja ela um curta ou um longa-metragem, é muito comum pensar sobre as áreas diretamente ligadas à produção, como diretor, cinegrafista, produtor, roteirista. Mas tem gente que trabalha com cinema falando sobre cinema. Quer ver? Bom, eu sou a Bianca Zasso, sou jornalista egressa da UFN. Eu completei esse ano 10 anos de carreira jornalística e eu comecei a me interessar por cinema ainda na graduação. Eu fiz parte do falecido Cineclube Unifra, que era um projeto de extensão que exibia filmes no sábado à tarde. E a partir dali, eu já gostava de cinema desde muito criança, a minha família gosta muito de cinema. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com jornalismo cultural. Não sabia que ia ser tão focado assim em cinema, mas quando eu fui trabalhar pela primeira vez como repórter, eu acabei caindo na editoria de cultura. E lá eu comecei a fazer alguns trabalhos de crítica de cinema. Quando estreava algum filme que eu já tinha assistido, eu era convidada a escrever um pouquinho mais, né, sobre ele, não simplesmente fazer uma matéria mais genérica sobre o lançamento. Aí virou assim a paixão da minha vida. A partir dali eu me dei conta de que eu queria trabalhar com cinema. E ao contrário do que muita gente pensa, hoje eu me digo crítica de cinema e eu sempre me apresento dizendo que eu escolhi a crítica não porque eu sou uma cineasta frustrada, mas porque eu sou apaixonada por esse trabalho de mediação. Para mim, o meu trabalho de crítica eu sou uma mediadora entre o público e o filme. Então, não é que a pessoa que precise, né, ler algo antes de assistir o filme, não é algo obrigatório. Mas com certeza a tua experiência vai ser muito mais legal, muito mais divertida se tu tiver um conhecimento prévio. Quem é aquele diretor? Que outras coisas ele fez? Por que aquele ator foi escolhido para aquele papel? São informações que fazem diferença quando tu senta na sala de cinema e fica diante de um filme que até então é uma incógnita, né? Mas quando tu chega com algumas informações já pré-estabelecidas, a tua experiência aumenta. O filme vai além daquelas 2 horas de exibição. Então acho que foi para isso que eu escolhi ser crítica de cinema, porque eu queria fazer essa mediação entre o público e o filme. Eu entrei na faculdade, na UFN, já pensando na disciplina de cinema 1 e 2, né? Claro que a disciplina de cinema 1, que é mais de história do cinema, filmografias, diretores, foi assim, abriu a minha cabeça em vários sentidos, né? Porque eu acabei descobrindo diretores, descobrindo tipos de cinema que eu não conhecia. Quando chegou a fase de fazer um curta, eu confesso que eu estava mais interessada numa coisa mais mão na massa, assim. Eu não me via fazendo um roteiro, eu não me via dirigindo, mas eu me via dentro de uma equipe de cinema, sabe? Eu acho que esse é o grande diferencial de um curso de comunicação que dá a possibilidade dos seus alunos fazerem um curta-metragem. Porque, pensa bem, uma equipe, eu sempre digo, o cinema eu acho que ele me encanta tanto porque ele é uma arte de equipe. Você não faz cinema sozinho. Por mais que você queira pegar um celular, filmar, editar sozinho, você vai precisar de alguém, você vai precisar do espectador, você vai precisar de alguém para fazer a luz para você, alguém que te dê uma dica. Ou seja, cinema não se faz sozinho, cinema é arte de turma. Então, assim, a gente precisa ser unido, né? Às vezes as turmas, ninguém se conhece muito, alguém tá em semestres diferentes, mas naquele momento a gente tem todo mundo tem que trabalhar por um bem comum, que é fazer o curta-metragem. Pra mim foi eu passei a dar mais valor para quesitos técnicos, porque como dá trabalho fazer uma fotografia, como dá trabalho fazer uma direção de arte, sabe? Então, assim, às vezes você olha um filme e diz, poxa, podia ter sido melhor direção de arte, poxa, mas qual é o orçamento desse cara, sabe? E só de pensar na força de vontade, vou fazer um curta com o pouco que eu tenho, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, inclusive quando você analisa um filme, né? Porque existem produções de baixo orçamento que são extremamente criativas. Então, assim, não é o problema do dinheiro. Eu acho que a gente sempre tem que pensar que o que a gente mais precisa é força de vontade e criatividade. E eu acho que fazer um curta-metragem dentro da universidade é o lugar para te errar. É o lugar para você experimentar, para você testar. Eu vou tentar fazer uma ficção. Não, vou tentar fazer um documentário. Porque, assim, é o momento de experimentar. Para que, se talvez você queira seguir essa carreira, você já tem, digamos, aquele caderninho, olha, isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui eu posso investir mais. Então eu acho assim, a experiência, eu acho que é o grande diferencial da minha formação, porque muitos jornalistas
falam de cinema, escrevem, são críticos, muitos críticos são jornalistas, mas nem todos tiveram oportunidade de participar de um curta, de fazer um filme, né? Ver um processo de feitura de um filme. Então eu acho assim, pra mim eu acho que é um diferencial. Eu já participei de produção de um curta-metragem, então assim, digamos que eu conheço o outro lado, né? E pra minha profissão isso é muito importante. Bom, agora a gente tem bastante informação para responder a pergunta que talvez você esteja se fazendo. Afinal, dá para viver de audiovisual no Brasil? Com certeza, eu acho que o audiovisual ele é por si só apaixonante. Não importa qual é a função que tu vai exercer, ele traz esse brilho no olhar, porque a gente trabalha com a imagem e tudo que a gente, por mais que seja ficção ou a gente esteja falando da realidade, a gente está querendo contar uma história e a gente tem um envolvimento com essa história que a gente está contando porque a gente acredita nela e ela reflete a nossa forma de olhar para o mundo. Então, não tem como não se apaixonar pelo audiovisual. Dá. Tem muita gente que trabalha, que vive do audiovisual. É bastante empenho e meio que, é garimpar. Porque tem que ir atrás do trabalho, não dá para se acomodar e esperar vir o trabalho, tem que buscar e ir atrás. Mas dá para viver assim, dá para se empenhar. Algumas vezes vai pegar uns trabalhos que tu não queria estar fazendo, mas não dá para viver sempre do que tu gosta. Eu trabalho com audiovisual desde os 13 anos de idade, então já fazem mais de 25 anos que eu tô nessa função. E não pretendo sair tão cedo. Se tu tá afim de fazer, vai e segue, porque vale muito a pena. É possível sim, eu acho que a gente tem um dos grandes exemplos aqui no Brasil, que é o Rodrigo Teixeira, né? Rodrigo Teixeira começou com uma produtora pequena e de repente hoje ele tá produzindo um filme que tem envolvido o Martin Scorsese na produção, sabe? Então assim, é possível viver de cinema. É um mercado extremamente competitivo, mas também é um mercado que está sempre aberto para novos talentos. Eu acho que se você tiver um diferencial, se você fizer bem o seu trabalho, é mais do que possível você viver de cinema. No quesito crítica, ainda é difícil porque poucas pessoas vão te pagar para você escrever sobre cinema. Mas, ao mesmo tempo, a agenda de festivais no Brasil é muito grande, fora do país também. Então, assim, os festivais são um lugar onde a crítica consegue trabalhar melhor. Porque a gente é convidado para esses festivais e a gente passa, às vezes, uma semana, 10 dias assistindo filmes o dia todo, conversando com atores, conversando com diretores. E isso traz pra gente uma bagagem que o dia que eu tiver que escrever para um jornal, por exemplo, por encomenda, eu vou estar muito mais preparada. Pergunta respondida. Agora, eu também tenho uma curiosidade. Muito se fala na magia do cinema. Ela existe mesmo? Eu acho que existe sim, em algum momento ela vai existir. Não na montagem dos equipamentos, que é a pior parte. Mas quando diz ação, eu acho que aí bate o feeling, opa, estamos gravando um curta. E eu acho que é o que nos move estar aqui, por exemplo, para gravar um filme hoje. Eu acho muito engraçado, porque eu acho que nos primeiros anos do cinema, não é à toa que surgiu esse termo magia do cinema, porque se tu pensar em caras como Méliès, a própria Alice Guy Blaché, que é considerada a mãe do cinema de ficção, o cinema Primeiro, o cinema foi inventado como um artifício científico, né? As pessoas queriam fazer registros de coisas. Tanto que os irmãos Lumière criaram o cinema pensando, agora a gente vai poder registrar o movimento de um animal e isso vai servir para pesquisa e tal. E acabou se tornando um entretenimento. Então assim, eu sempre falo, né, é um clichêzão do cinema, mas naquele grupo de pessoas que foram assistir A Chegada do Trem, né, o primeiro filme dos irmãos Lumière. As pessoas se abaixaram quando o trem veio em direção a elas. Então, só o fato de você criar essa ilusão de que o trem está vindo na sua direção, de que alguém está atirando na sua direção, é o que faz o cinema ser mágico. Eu sempre digo que, pra mim, o símbolo maior da magia do cinema é o filme de terror. Porque a gente paga um ingresso, a gente senta numa cadeira, a gente vê gente morrendo, a gente vê perseguição, a gente vê monstro, a gente vê seres de outro planeta e a gente sai vivo. Então a gente vive aquela catarse, aquele momento de tensão, mas quando as luzes se acendem, a gente volta pra casa, come uma pizza e tá tudo certo. Então eu acho que essa é a magia do cinema, é te levar pra outros lugares.
Por isso que eu sempre prezo tentar falar de filmes de países diferentes, pra assim, o cinema também é uma forma de viajar. Eu nunca fui a Nova York, mas eu acho que de tanto assistir filme do Woody Allen, quando eu for a Nova York, eu vou reconhecer lugares. E isso só o cinema consegue, porque de certa forma, o cinema, quando ele filma uma cidade, por exemplo, ele traz familiaridade pro espectador. Então, tu nunca foi a Nova York, mas quando tu chegar naquele lugar que tu sabe que algum diretor filmou, tu vai dizer, nossa, eu conheço esse lugar, por mais que você nunca tenha ido lá. Então, eu acho que a magia do cinema tá nisso, de tirar a gente de casa, né, do lugar, e sem a gente precisar gastar dinheiro. Gastar dinheiro sim, né, porque a gente paga o ingresso, mas gastar bem menos dinheiro do que uma viagem, por exemplo. Mais uma caçada chega ao fim e dessa vez a gente descobriu uma área que não envolve um, mas 2 cursos aqui da Universidade Franciscana. O Caçador de Profissões dessa semana se despede e eu vou pedir licença, porque eu preciso ir ali rapidinho, eu preciso muito saber se o Renato conseguiu que o contrato fosse assinado. Tchau, pessoal! O contrato, cena final, valendo! Renato, me escuta. Tudo depende da assinatura desse contrato. Sim, o futuro da empresa, o futuro de tudo tá nas mãos desse contrato. Assim que ele for assinado, a gente tá com a vida feita. Renato, calma. Respira. Como? Ele chegou aí? Como? Ele assinou o contrato? Renato, a gente conseguiu, Renato. A gente salvou a empresa do nosso pai. Agora, a gente vai conseguir viver bem, vai conseguir fazer tudo ter feito valido a pena. A gente conseguiu, Renato, a gente conseguiu! Corta! Valeu! É isso, Pierre, era isso que a gente precisava. Fechou de forma magnífica. Tá maravilhoso, tá lindo. Eu não tenho mais nada pra te ensinar. Parabéns, tá ótimo, foi maravilhoso.